Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar de José Lins do Rego. A gente está na parte da segunda geração modernista, né? As características do modernismo, ela se mantém um pouco, varia poucas coisas, principalmente a intenção maior das obras, como nacionalismo, o romance em si, ou a questão social, ela passa a ser mais forte. Então, cada fase do modernismo, ela busca aprofundar uma característica de todo o movimento. E os autores que se encaixam em cada fase, né, em uma das três fases, é porque eles atendem muito mais às características daquele momento. Então, José de Lins do Rego, ele é um autor da segunda fase modernista, chamada de geração de 30. A biografia dele, José Lins do Rego, 1901 a 1957, Menino de Engenho, foi um romance do ciclo da cana-de-açúcar que lhe deu o prêmio Graça Aranha. Seu romance, Riacho Doce, foi transformado em minissérie para televisão, integrou o movimento regionalista do Nordeste, que era um dos movimentos mais fortes dessa época. É patrono da Academia Paraibana de Letras, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras para a cadeira 25, filho de tradicional família da oligarquia do Nordeste, açucareiro, passou a infância no engenho do avô materno, embora a família teve alguns problemas depois em relação a finanças. Iniciou seus estudos no município de Itabaiana. Em 1920, ingressou na Faculdade de Direito do Recife. A maioria desses autores dessa fase modernista, ou eles eram literalmente jornalistas, ou eles eram escritores, ou eles tinham algum cargo público. Então, eram pessoas bastante influentes no meio social. Característica literária. A partir de 1923, José Lins do Rego assina seus primeiros trabalhos literários para o seminário Dom Casmurro. Em 1924, casou-se com a Filomena Massa, com quem teve 3 filhos. Em 1925, já formado, muda-se para Minas Gerais, onde exerceu o cargo de promotor público. Dentro da sua área de direito, a sua ascensão social. Movimento regionalista. José Lins de Rego tornou-se amigo de Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, que eram dois personagens, 2 escritores muito influentes nessa época, dentro dessa fase modernista. Mantinha contato com Gilberto Freire e Olívio Montenegro, no Recife. Fez oposição ao movimento modernista de São Paulo, que era extremamente rígido, e integrou o movimento regionalista do Nordeste, que procurava a nova linguagem brasileira, ou seja, a linguagem do povo, embora fosse uma literatura voltada para intelectuais, voltada para ascensão financeira, vamos botar assim, né, pessoas mais abastadas financeiramente, a linguagem popular desse movimento era a coisa mais importante. Chamar a atenção para a fala, né, característica de um determinado local, o que antes não era visto, né? Em todas as outras literaturas, isso não era bem visto. A linguagem padrão, bem desenhada, bem elaborada, era a linguagem dos artistas. E o modernismo ele veio para trazer o povo, para sair do academicismo. Menino de Engenho. Em 1932, José Lins de Rego publica seu primeiro romance, Menino de Engenho. Romance das características autobiográficas, quando o narrador, o menino Carlos de Mello, vai dizendo de sua infância passada na fazenda, o avô Paulino, no engenho Santa Rosa, foi literalmente a infância do José. Tá? E ele traça esse personagem como algo que vai expor características de quase que uma biografia mesmo. A obra lhe deu o prêmio da Fundação Graça Aranha. Características da obra de José Lins do Rego. Lembrando que a fase modernista que ele se encontra, que é a segunda fase, ela já tem características muito próprias, né? E algumas delas,
os artistas ou os escritores aderem literalmente ou passeiam por todas elas. A obra de José Lins do Rego tem um fundo comum a dos demais regionalistas dos anos 30, essa geração de 30, segundo o tempo modernista, como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado. Segundo ele, sua obra está dividida por 3 temas. E aí vamos ver quais são esses temas mais fortes. Ciclo da cana-de-açúcar, cuja ação se desenvolve na região nordestina dos grandes engenhos de açúcar, como Moinho de Engenho, Doidinho, Banguê e Fogo Morto, a obra-prima desse ciclo, a obra mais importante desse ciclo, que é o chamado ciclo da cana-do-açúcar, é Fogo Morto, muito mais conhecida e que marca literalmente essa passagem. Ciclo do cangaço, do misticismo e da seca, com Pedra Bonita e Cangaceiro. Esses 2 livros marcam bem essa fase do autor. E as obras independentes, mas também vinculadas ao Nordeste, como Pureza, Riacho Doce, que foi transformada em minissérie, né, para a TV, e Água Mãe e Eurídice, onde o cenário que se deslocava ali do Nordeste para a cidade do Rio de Janeiro, onde ele mostra a parte das mazelas e da qualidade que se tem o Nordeste. José Lins de Rego faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de setembro de 1957. Foi escritor de várias obras. A sua primeira obra conhecida, Menino do Engenho, né, era um romance, que foi em 1932. O Banguê, que também é muito importante, Doidinho, que são romances, 1933 e 1934. Pureza, foi um romance bem conhecido. Pedra Bonita, Riacho Doce, e Água Mãe, que foram transmitidos na TV, né, como novela e minissérie também. E ele vem terminar suas obras com O Vulcão e a Fonte, ok? Na próxima aula, nós veremos um outro autor dessa segunda fase modernista chamado Érico Veríssimo, talvez um dos mais importantes na parte de romances e de adaptações para novelas. Então, até lá!